Opa, você tá bom? Nick aqui novamente. Hoje com uma presença ilustre. A Cupcake. Cupcake pode dar uma interrompida aqui de vez em quando. Pera aí. Tem uma coisa que eu tenho observado. Eu não sei, você tem YouTube, lógico que você usa, não sei se você tem mais de uma conta, quantas contas você possui, né? Mas eu particularmente de vez em quando eu faço uma separação de contas para que eu tenha um algoritmo um pouco mais seleto. E aí é lógico que eu tenho uma conta justamente para entender um pouco mais nesse aspecto de que é falar sobre o indivíduo, já que é uma coisa que me interessa, né? E quando eu faço a seleção dos canais nessa outra conta para tentar entender o que as outras pessoas falam, e eu tento evitar ao máximo aqui nesse canal, por exemplo, usar esses títulos que chamam a atenção do indivíduo, né, para que ele se reconheça. Por isso que eu vejo a importância nisso. Mas eu também estou vendo tanta mentira, cara. A forma de se falar do indivíduo está tão estranha. Parece que está virando tudo muito marqueteiro. Parece não, está muito marqueteiro. É a forma como que você acaba adquirindo aquele conteúdo que vem do lá de fora, porque a maioria desses conteúdos aqui vem lá de fora. Aí o cara ele vai lá e pega aquele título, traduz e tenta gravar um vídeo que muitas vezes é repetido do que um gringo gravou, né? Simulando que o que ele está fazendo é diferente, embora muitas vezes seja igual. Ou seja, os conteúdos que muitas vezes servem como servem para um auto, como se fosse uma autoajuda, um desenvolvimento pessoal, muitas vezes eles não, embora eles pretendam de algum jeito vender a ideia de que estão auxiliando o indivíduo, no fundo, eles não cumprem essa função. Eles estão cumprindo muito mais a função de venda do que necessariamente se aproveitar dos indivíduos, no caso de ajudá-los e trazer aquele indivíduo, trazer a sua particularidade sobre aquilo. E aí pra mim é um dia de fúria. Lembra daquele filme com aquele guri, um tempo passo atrás, que do nada ele começa a romper com aquele sistema e ele fica puto. É mais ou menos isso. E aí a minha forma de ficar puto é fazer uma discussão aqui por alto de alguns, tipo assim, acabei de abrir, tá? Numa dessas contas que eu possuo. E aí eu vou vendo aqui os títulos, né? Os títulos que acabam me chamando a atenção. Outra coisa é o comportamento da plataforma, né? Antigamente a plataforma ela tinha interesse de que você observasse, você visse mais vídeos compridos que lhe trouxessem algum tipo de informação que fosse boa, mas ela tinha que ser mais estruturada, o conteúdo ele tinha que ser um pouco mais pensado, né? E hoje em dia não, é tudo shorts. Então, os shorts eles têm mais atenção hoje do que necessariamente vídeos compridos. Porque a ideia é fazer com que você deixe de se observar como um indivíduo. Porque cada vez mais que você adquire pensamentos que estejam totalmente instantâneos, menos você trabalha a sua intelectualidade. A intelectualidade, na realidade, o seu intelecto, a tua inteligência, a capacidade de se perceber o que é real. Então, para eu perceber o que é real, eu tenho que parar, eu tenho que perceber. A partir do momento que eu percebi, eu quis observar, prestar atenção. E eu fiquei meditando sobre aquilo. Isso demanda tempo. Então, antes eu conseguia descrever uma coisa porque tinha tempo hábil para fazer aquilo. Antes existia isso aqui que a gente conhece como internet, esses equipamentozinhos que a gente usa como celular, seja um laptop, seja um computador. O homem ele prestava muito mais atenção no que é real. E isso fez com que ele entendesse os padrões ao entorno dele. E por que nós estamos confusos hoje? Não falo nós como um todo, porque vão ter essas diferenciações de indivíduos, né? Buscando suas individualidades. Mas a partir do momento que as informações que você acaba coletando são extremamente pequenas, são pontuais, e elas basicamente cumprem a ideia de tipo assim, você ficar preso num sistema que ele é muito ligeiro. Aquilo ali não faz bem para você, para sua mente. Aquilo ali faz com que você, no fundo, não consiga se identificar como indivíduo porque você não tem tempo de processamento. Então, aparentemente você está adquirindo muita informação, mas você não consegue processá-las. Então, o seu sisteminha intelectual, da realidade, sua mente, você como indivíduo, você começa a dar pane. E aí você observa em títulos como a gente pode coletar aqui. Então, vamos lá.
Deus não é o seu garçom para te servir do jeito que... Aí você vai lá e clica. Caraca, você clica, isso aqui me chamou a atenção. Aí você vai ver, muitas vezes está cagando pela boca. One last message before your old life officially ends. Uma última mensagem antes que a sua vida antiga oficialmente termine. Cara, são vídeos, são títulos que vão te prender. Mas quando você vai ver no fundo, esse aqui no caso até está em inglês, né? Eu vejo mais isso em português. O pessoal copiando lá os vídeos das gringas e botando opiniões que, tipo assim... Aqui no canal eu sempre falo muito da ideia do modelo existencial, né? O meu modelo existencial é trazer Jesus como se fosse a chave e a explicação para isso que a gente entende como seja o Criador. É lógico que vão existir no meu canal alguns ateus, ou seja, eles não têm essa percepção do Criador. A vida deles é extremamente limitada no que se trata de início e fim. Mas vão existir aqui pessoas com diversos tipos de pensamento, ou seja, eles possuem um modelo existencial próprio, que por vezes adota certas cosmovisões, né? Ou seja, e as cosmovisões, elas são formas de você entender o porquê que você está aqui, a sua origem, para onde você vai, né? Então existem diversas formas de você explicar isso ao longo do tempo através da coletividade do ser. E essas coletividades expressam então o que? A cosmovisão. Então você, por exemplo, dentro de uma instituição, que seja, possivelmente ali você tem uma cosmovisão, algo que o indivíduo ele acaba não trabalhando per si a forma de pensar nesse todo, mas ele acaba adotando o que um ou alguns homens pensaram e ele adota aquilo ali como se fosse uma formulinha. É uma forma de chegar àquilo o qual ele acredita que seja certo, mas não necessariamente é certo, porque ele não necessariamente trabalha com a sua perspectiva individual, aquilo como ser, tá? E aí uma coisa que, porque esse vídeo aqui, o porquê da fúria, é porque muitas vezes você não consegue pensar, você vê um vídeo, vários videozinhos desse aqui, tá legal? Deixa eu ver outros aqui. Opa, peraí, deixa eu... Eles usam a sua dor, aí você vai lá e você marca. É assim que você é manipulado. Aí ó, você já foi preso. O momento mais difícil da minha vida acabou de acabar. Aí você, porra, o que aconteceu? O cara tá te prendendo. Aceita que dói menos. Apenas 1 minuto. Levei 30 anos para aprender o que vou te ensinar em apenas 1 minuto. Deixa eu ver mais o que aqui. Deixa eu ver. Você sustenta mais gente do que imagina. Cara, coisas que estão te prendendo. Prendem o indivíduo no raciocínio, né? Deixa eu ver. Às vezes o que mais trava a gente na jornada, eles acham que você enlouqueceu. Você está vibrando alto. E esses são os 13 sinais que comprovam isso. Aí você vai lá e clica porque você quer descobrir essa parada. Deus vai te testar 3 vezes antes de mudar a sua vida. Tá legal, hein? Deus vai te testar 3 vezes antes de mudar a sua vida. Como se amar tão profundamente a ponto de se tornar o favorito? Cara, tá vendo esses títulos? Como alcancei meu sonho? Aprenda a descansar tão bem que você se torna invencível. Caraca, você vai se tornar invencível. Ó, se isso te encontrar até dia 16 de abril, é pra você. Deixa eu ver aqui. Mais algum aqui. O poder de treinar a sua mente para viver no agora. Você observa que, tipo assim, tem muitos... Cara, eu tô passando aqui... Seriam vídeos que eu clicaria mesmo para entender. Chega de ser usada. Sua bondade atrai predadores? O erro fatal. Qual é a minha crítica? Minha crítica é tipo, quando eu vejo a maioria desses títulos, a gente chama de copy, né? A forma como que a pessoa chama a atenção. Eu acho que a gente chegou a um nível dentro desse mundo digital em que, pra mim, tem muita mais mentira do que verdade.
eu tenho como chamar a tua atenção através de um título. Não é geralmente o que eu gosto muito de fazer aqui. É lógico que, cara, esse canal aqui é tão pequenininho, o número de pessoas aqui é tão pequenininho, por isso que eu estou fazendo essa consideração. Tá? Outra coisa, o assunto que eu falo, muitas vezes aqui eu trago o aspecto de Jesus, é um assunto que não é interessante para a plataforma. Tá? Então, por isso que eu também estou fazendo esse tipo de comentário. É como se fosse um registro, um desabafo de algum jeito. De tipo, em quantas mentiras a gente está imerso no dia de hoje? Porque se eu tenho uma grande frequência, suponha, de usar no celular, de usar um equipamento desse, e eu fico muito tempo, ou fico parte do meu tempo, ou a possibilidade do meu tempo de descanso, eu estou dentro de um equipamento desse aqui, utilizando uma rede social, será que esse tempo que eu estou usando, será que ele está sendo bem utilizado? Será que aquilo ali, que de fato tem me prendido a atenção, contribui com o meu eu como indivíduo? Porque se eu não contribuo com o meu eu, ou seja, se eu não me desenvolvo de fato, eu não estou me destruindo? E quando eu observo que a maioria desses conteúdos, porque para tudo existe conteúdo, forma e função, se eu observo que a maioria desses conteúdos, no fundo, a ideia, a função dele não é fazer com que você se torne alguém melhor, mas é fazer com que você seja alvo de alguém que quer se tornar, sei lá, uma determinada autoridade. Não sei. O mundo que a gente está vivendo é um pouco confuso quando a gente leva em consideração isso aqui. Ó. Esse vídeo aqui não é um vídeo muito reflexivo. É um vídeo mais de desabafo. De mostrar que as coisas não estão normais como a maioria das pessoas pensam. Quando eu vou conversar com algumas pessoas, né? Porque eu não consigo conversar com muitas pessoas. Vai depender da dinâmica da vida da pessoa. Né? Mas quando eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas, por que hoje as pessoas cada vez estão mais vazias? Elas estão mais vazias, mas será que é porque elas realmente querem estar vazias? Ou porque o que elas têm consumido de alguma forma tem feito com que elas fiquem mais vazias, acreditando que elas estão sendo preenchidas, acreditando que aquilo faz bem para elas, mas se elas não prestam atenção em si, não prestam atenção nas suas ações, seus movimentos, comportamentos e hábitos, será que de fato elas estão fazendo alguma mudança real? Porque, cara, eu observo todos os dias estão passando, e a gente vai envelhecendo, e a gente vai observando que, tipo assim, o que está valendo a pena? Será que todas as considerações, ou grande parte dessas coisas que estão aqui, ou sejam de diversas formas, inclusive livros, televisão, e assim vai indo, como é que você, como indivíduo, consegue captar que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real? Você tem uma ferramenta para fazer isso? Você consegue realmente se entender como um indivíduo e observar que para que você realmente exista, você tem que ter uma preocupação com o que é verdade? E você fazer uma coleta, porque aí por isso que Jesus fala, buscar a verdade, ela vos libertará. Você realmente tem que fazer uma coleta ativa do que é isso, dessas informações que chegam até você. Hoje, por exemplo, quando eu uso essas contas, né, basicamente é para eu entender determinados caminhos do indivíduo sobre certos temas e parte daquilo ali eu acabo me aproveitando mesmo, sabendo selecionar. Você provavelmente deve ter uma conta ou poucas contas, porque eu acabo trabalhando com isso, então eu acabo tendo mais essa preocupação. Tem uma coisa que a gente chama de algoritmo. Né? O algoritmo basicamente é como essa plataforma, se você consome o YouTube, é como o conteúdo que ela vai lhe apresentar. Cara, você vive numa bolha e talvez você não saiba, porque esse algoritmo lhe oferece justamente aqueles conteúdos que estão alinhados ao seu interesse. Mas e se o seu interesse permanece somente naquilo, porque você não conhece outras coisas do seu entorno? Como é que você vai ver coisas novas? Você já foi bloqueado, talvez, na sua vida física. E aí a possibilidade de você usar um meio digital onde você tem uma maior possibilidade de expansão do seu horizonte, você está fazendo a mesma coisa. Porque você talvez não esteja se preocupando
com a sua individualidade, você como indivíduo, o que você pode descobrir de novo? Que não os mesmos temas. Tendo uma discussão que seja um pouco mais rica. A gente está em constante desenvolvimento. Isso permite com que a gente conheça diversos tipos de assuntos. E quando a gente conhece diversos tipos de assuntos, nós conhecemos outros seres humanos, outros indivíduos. E assim, experiências diferentes acontecem. E aí você soma na sua vida, nesse processo de viver. E isso compõe a sua individualidade. Um dia de fúria, porque ainda que eu não demonstre para você um estresse, tal como aconteceu no vídeo, mas um dia de fúria relacionado a essa quebra. Demonstrar um vídeo que talvez não seja tão comum como os outros, como eu tenho feito. Eu tenho feito vídeos mais reflexivos, aqui é um vídeo mais de desabafo. Um desabafo apontando aonde tem alguns dos erros que nós cometemos como seres humanos, nesse mundo moderno e digital, onde muitas vezes apagamos a nossa essência, acreditando que estamos vivendo de uma forma natural, embora não seja. Estamos sendo escravos de algo que está nos conduzindo a forma como a gente pensa. Será que isso é bom pra gente? Será que a gente vai encontrar a verdade a partir do momento que os limites que nós temos são justamente aqueles que a gente colocou e não aqueles que, no fundo, pertencem a nós? Se Deus, se o Criador, se o Pai, Ele permite você existir e Ele lhe dá a possibilidade de sempre conhecer o que é bom, o que é belo e o que é justo, segundo as percepções e observações dele, se você limita ou se estão te limitando e você permite isso acontecer, o que será do seu futuro? Será que tudo que falam aqui, ou tudo que falam em torno, será que você não tem que fazer uma análise melhor para saber se aquilo de fato é real? E se aquilo condiz com você? Enfim, fica um desabafo nesse dia de fúria calma, porém uma fúria interna. De saber que muitos estão sendo enganados. Porque muitos não buscam a verdade. Espero que não seja o seu caso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário. Até a próxima.